30. O ataque terrorista. Há um dia comum, mas os acontecimentos que sucederiam o transformariam num espaço de tempo extraordinário. O doutor Alberto se encontrava em seus aposentos, lendo, refletindo, escrevendo. Estava animadíssimo com todos os debates sobre a biografia de Lucas. De repente, alguém bateu na porta e lhe entregou uma carta timbrada com o selo papal. Era um carimbo idêntico ao que conhecia, mas nunca recebera uma carta especial. Sem demora, abriu-a. O conteúdo era estrondoso. Continha apenas uma frase: Alberto, volte imediatamente para o Vaticano, pois o debate de que você está participando em Jerusalém é uma afronta. Alberto ficou perturbadíssimo. Não entendia o que estava acontecendo. Será que ofendi a Cúria Romana? Pensou angustiado. A urgência do pedido era tanta que ele sequer poderia se despedir pessoalmente de seus amigos. Estava combalido. Contristado. Perguntou-se: que erro eu cometi? Nossos debates são de uma profundidade única. Será que é proibido pensar? Logo agora que voltei ao meu primeiro amor pelo autor da vida, como quando iniciei minha carreira. Arrumava a mala abatido e pensativo. Quando aprontou pegou seu celular e se preparou para ligar para o Dr. Thomas. Antes de digitar seu número e lhe dar a péssima notícia, uma ligação entrou primeiro no celular. Era o secretário-geral da Catedral de São Pedro. Ficou trêmulo. Alberto. Sim. Aqui é Antônio Carminati. É um prazer, Dom Antônio. Algo errado? Disse, respirando com desconforto. Não, ao contrário. Gostaria de parabenizá-lo pelo inteligentíssimo debate nessa admirável mesa redonda. O quê? Mas o senhor a tem acompanhado? Indagou alegre o doutor. Alberto. Como posso perder? Milhões de pessoas assistem a vocês todas as noites, como um seriado de TV. Muitos que conheço só falam nisso. Os debates estão mexendo com a nossa mente. Não sabia disso. Ficamos conhecendo Maria numa perspectiva que nunca havíamos estudado. Que inteligência ela tinha! Que ousadia! Que capacidade de proteger sua emoção! Que autoestima sólida! O impacto é tão grande que o papel da mulher está sendo questionado na igreja. Elas devem ser mais ativas, participativas, influenciadoras. Mais de 1000 células em vários países estão discutindo os assuntos que vocês trazem. Puxa, fico felicíssimo, declarou o doutor Alberto, não se contendo dentro de si. Antônio Carminati estava tão eufórico que continuou a mostrar os impactos da mesa redonda. A inteligência de Jesus é simplesmente surpreendente. Os testes de estresse que ele atravessou nos tiraram o sono. Suas habilidades emocionais e sua autoconfiança para formar pensadores a partir de pedras brutas são espantosas. Conhecíamos o Filho de Deus, mas não o Filho da humanidade. Eu também estou perplexo, revendo meus paradigmas. Falhamos em não estudar a mente de Jesus sob o ângulo da ciência. 2000 anos de erro crasso. E em seguida o secretário papal declarou: o Papa gostaria de conhecer o Dr. Marco Polo e os demais membros da mesa redonda um dia. Direi isso a eles. Continue, não pare. Mas, secretário, estou preocupado. Recebi uma carta papal dizendo que eu deveria voltar imediatamente para o Vaticano. Estranho. Só pode ser falsa. O selo parece o do Papa. Porque tem certeza de que é falsa? Porque sou eu que distribuo as cartas enviadas pessoalmente pelo Santo Padre, afirmou Antônio Carminati.
E acrescentou: alguém está fazendo uma brincadeira de mau gosto com você ou querendo sabotar a mesa redonda. Alberto ficou intensamente preocupado. A mesa redonda começava todos os dias às 7 da noite. Chegando para mais uma sessão, o Dr. Alberto relatou os fatos logo que encontrou seus amigos no corredor da universidade. Em seguida, Michael chegou e o ouviu intrigado. Alberto falou da alegria que Dom Antônio Carminati lhe dera e, ao mesmo tempo, da estranha carta que recebera. Michael estava com tique nervoso. Não parava de estalar os dedos. Depois do comentário do teólogo do Vaticano, relatou a dramática experiência de ter ficado trancado no banheiro com a filha e a esposa. Todos ficaram estressados. O que está por trás de todos esses fatos perigosos? Será que há uma conexão entre os riscos que Marco Polo e Sofia correram, a perseguição que Alberto sofrera, a carta enigmática que recebera e o drama de Michael? Indagou o doutor Thomas, tenso. Serão eventos isolados, frutos de lobos solitários, ou uma conspiração de um grupo radical? Indagou Michael, pensativo. Não é possível que queiram sabotar nosso debate. Não fazemos mal a ninguém, comentou Sofia. A não ser as mentes rígidas, que odeiam pensar em outras possibilidades, especulou Marco Polo. Talvez tenhamos que proibir a transmissão do debate pela internet, ponderou Michael. Só que os ganhos são enormes não apenas para nós, mas também para os espectadores, ponderou o Dr. Alberto. Enquanto eles discutiam esses assuntos, o tempo passou. Estavam 15 minutos atrasados. Havia muitas pessoas do lado de fora da sala de debate esperando que eles entrassem, pois a porta só se abria com a presença dos debatedores. Conversaremos sobre esses assuntos depois, disse Marco Polo. E assim todos se dirigiram para a sala de debate. Tiveram que atravessar a multidão sedenta por ouvi-los. Alguns pediam para fazer selfies, atrasando-os mais ainda. Quando a sala foi aberta e os 5 intelectuais começaram a caminhar em direção à mesa, houve um estrondo ensurdecedor. Havia uma bomba escondida debaixo da mesa, pronta para explodir quando o debate já tivesse começado. O tumulto foi grande, pessoas caíram umas por cima das outras. Pânico, choro, gritos por todos os lados. Marco Polo teve de proteger Sofia para ela não ser pisoteada. Felizmente ninguém se machucou. Mas, se não fosse pelo atraso, as consequências seriam terríveis. Não apenas os debatedores estariam mortos, mas muitos membros da plateia também. A polícia especializada em ataques terroristas teve de revistar cada canto da universidade. Era a primeira vez que uma bomba explodia dentro da instituição. Os debatedores foram longamente interrogados. Sofia chorava apoiando-se no ombro de Marco Polo. Depois do interrogatório detalhado e de idas e vindas, o Dr. Thomas sugeriu aos amigos: dentro de mim há um grito surdo dizendo que eu não pare os debates. Mas devemos ponderar os riscos. É uma perda irreparável, mas talvez seja melhor dar um tempo. Expressou-se o Dr. Alberto, angustiado. Minha vida está virando de cabeça para baixo com esta mesa redonda, mas não posso esconder que estou com medo de continuar. Afirmou Michael. Sofia, que parecia a mais frágil, se mostrou a mais forte. Vocês, homens, são tímidos. Recuam aos primeiros obstáculos. Não há milhões de pessoas nos vendo. Sim, disseram os outros. E muitos não estão usando as ferramentas emocionais que discutimos para expandir sua qualidade de vida nesta sociedade maluca e consumista. Sim, afirmaram novamente.
Então não se acovardem, falou ela, altissonante. Marco Polo olhou bem nos olhos de Sofia e a admirou solenemente. Em sintonia com ela, ele afirmou, resisti a estudar a inteligência desse personagem histórico por 2 décadas. Achava uma perda de tempo. Depois passou as mãos no rosto e completou seu raciocínio, mas reafirmo, ao analisar o psiquismo de Jesus, esperava encontrar alguém frágil, previsível, comum, sem atitudes ímpares, com uma emoção sem brilho e um intelecto tosco, mas nunca me senti embasbacado diante de uma inteligência tão complexa e, ao mesmo tempo, nunca fui tão desafiado a me autoconhecer e construir novas ideias. Eu não pararei de estudá-lo mesmo com todos os riscos. Sofia sorriu e declarou: lembrem-se, o homem Jesus passou solitariamente pelos mais surpreendentes testes de estresse e não recuou 1 milímetro do seu projeto. Eu também não recuarei. Mas o reitor da universidade fechou as portas. Tem medo de novos ataques, ponderou Michael. Então partamos para as ruas de Jerusalém, instigou Marco Polo, tendo uma ideia irreverente. Vamos seguir os passos que esse homem misterioso deu. Vamos frequentar os lugares onde Jesus falou e agiu em Israel e na Palestina. Talvez seja mais seguro estar ao ar livre em Jerusalém do que em ambientes fechados. Os demais debatedores ficaram pensativos diante da proposta. E, num rompante de alegria, a uma só voz, disseram: eu topo. A próxima mesa redonda será sobre o Sermão da Montanha, que era o assunto que havia preparado para o debate que cancelamos, comentou Marco Polo, entusiasmado. Realizaremos a discussão no próprio lugar onde Jesus proclamou, para uma multidão deslumbrada, seu famosíssimo discurso. Indagou Sofia, eufórica. Essa é a proposta. Confirmou o psiquiatra. 2 pessoas que estavam de plantão observando-os ouviram a proposta de Marco Polo. Elas participavam do debate como espectadoras e tinham formado um grupo chamado O Homem Mais Inteligente da História. Logo divulgaram nas redes sociais o encontro ao ar livre. Desse modo, mesmo correndo riscos imprevisíveis, Marco Polo, Sofia, Michael, o Dr. Alberto e o Dr. Thomas começaram a discutir ao vivo e em cores as ideias e os comportamentos de Jesus nas ruas da Cidade Mágica, Jericó, Mar Morto e outros sítios. Ao contrário dos milhões de turistas de mais de 100 nações que visitavam esses locais famosos, os debatedores estavam interessados em entrar em áreas nunca antes penetradas, em descobrir os bastidores da inteligência do homem que revolucionou grande parte da humanidade. Jerusalém poucas vezes foi tão eletrizante e enigmática. M. 31. O Sermão da Montanha, o mais fascinante tratado sobre a felicidade. Marco Polo chegou de camiseta verde levemente estampada com algumas flores amarelas. Tirou o blazer escuro que sempre o caracterizava. O intelectual não entendia de combinação de roupas. Daltônico, algumas vezes já vestira sapatos diferentes e meias de cores distintas. Os debates não ocorreriam mais à noite, mas à luz do dia, no período da tarde. Ele parecia feliz, livre para debater o magno discurso. O psiquiatra subiu lentamente o monte onde a tradição diz que Jesus o proferiu. Chegando ao topo, ficou imaginando a multidão no sopé da montanha ouvindo os ecos das palavras do intrigante homem de Nazaré. Mais de 100 de pessoas acompanhava os debatedores. Ao chegarem ao cume, a brisa refrigerou suas faces. Sentaram-se nas pedras e nos bancos improvisados. As pessoas fizeram um círculo ao redor deles. Algumas os filmavam com seus celulares. Era surpreendente como o debate parecia uma orquestra.
Marco Polo era o maestro que provocava todos a tocarem o instrumento do pensamento crítico. E o faziam de forma brilhante, até quando discordavam ou questionavam um ao outro. Logo Michael, relaxado, comentou: Marco Polo, suas análises sobre a mente de Jesus são instigantes. Não me transformei numa pessoa religiosa, mas passei a questionar minha rigidez e meus preconceitos. Sua filha, Isabela, estava em seu colo mexendo em seus cabelos. Era uma imagem afetiva surreal naquela misteriosa montanha, um reflexo do fato de que, com o andar do debate, Michael nunca mais seria o mesmo. Dessa vez Sarah, sua esposa, estava presente, mesclada à plateia. Que outras surpresas nos aguardam? Indagou Sofia sem demora. Eu conheço bem o Sermão da Montanha, confirmou o Dr. Thomas. Defendi uma tese de doutorado baseada nele. Então, por favor, Dr. Thomas, a palavra é toda sua, disse Marco Polo humildemente. Neste momento abro mão, Dr. Marco Polo. Escrevi na esfera teológica. Tenho sede de aprender o discurso de Jesus na esfera psicológica e sociológica, afirmou, como um aluno apaixonado pelo aprendizado. Sem detença, o psiquiatra e pesquisador começou a apresentar suas análises para serem refletidas e debatidas. Em sua tese inicial, já surpreendeu a plateia. Em primeiro lugar, o Sermão da Montanha é o maior tratado sobre a felicidade e a prevenção de transtornos emocionais da história. Como assim? Jesus se antecipou 2000 anos ao falar sobre prevenção psíquica. Hoje a ciência ainda está engatinhando nesse assunto. Como isso é possível? Estou ansiosa para checar os fundamentos que sustentam essa magna tese, comentou a psiquiatra Sofia, admirada. Tratado sobre a felicidade e a prevenção de doenças psíquicas. Nunca vi o Sermão da Montanha sob essa perspectiva, disse, surpreso, o intelectual de Harvard. Em seguida, Marco Polo continuou. Mas, como o assunto é vastíssimo, agora vamos falar sobre a felicidade. Pergunto-lhes, a felicidade é um fenômeno psicológico vital para o ser humano. O que é ser feliz? Embora, o que é ser feliz, seja de difícil conceituação e tenha mil variantes, como alegria, prazer, bem-estar, não há dúvida de que a busca pela felicidade é o objetivo fundamental do cientista, do amante, dos poetas, dos filhos, dos pais, enfim, do ser humano, afirmou Michael. Te amo, papai, disse Isabela logo após a fala de seu pai. Em seguida beijou seu rosto como se estivesse entendendo suas ideias. A emoção de Michael foi às nuvens. Sarah, a mãe, lacrimejou. Marco Polo, de forma poética, discorreu sobre o tema. A felicidade sempre percorreu as artérias da motivação humana. Reis a procuraram com seu poder, mas ela lhes disse: o poder não pode me controlar. Celebridades tentaram cativá-la com seu brilho, mas ela bradou: não me encontro sob os holofotes. Todos aplaudiram o cientista. Inspirada por ele, Sofia continuou a poesia. Generais tentaram render a felicidade com suas armas, mas ela assegurou: não me submeto ao cárcere do medo. Milionários tentaram conquistá-la com seu dinheiro, mas ela gritou: não estou à venda. Jovens tentaram se apropriar dela correndo risco de vida, mas ela bradou: aquiete-se, ou me escondo dentro de você. Todos aplaudiram a sensibilidade de Sofia também.
Marco Polo começou a dizer que um dos mais antigos relatos da busca pela felicidade foi produzido por um dos mais sábios reis do passado. Salomão talvez tenha sido o primeiro grande líder que procurou a felicidade como objetivo de vida. Homem ético e culto, para ele ser feliz era ter relações sociais saudáveis. Por isso escreveu seu inteligente livro de Provérbios. Porém se infectou com o poder, em destaque quando acreditou que ser feliz era nutrir sua emoção com tudo o que seus olhos desejavam. Ele esgotou o cérebro, se deprimiu e levou seu índice GEI às nuvens. A plateia ficou abalada. Para muitos deles, o sábio rei Salomão era um personagem histórico intocável. Mas, onde está esse erro compulsivo de Salomão? Indagou o doutor Alberto. De fato, Salomão teve ouro, roupas finíssimas, palácios, serviçais. E ainda por cima teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, apontou Marco Polo. Esse homem era um obsessivo sexual. Exclamou Michael. Muitos deram gargalhadas. Não vou julgar a patologia de Salomão, mas ele foi atormentado por 1000 sogras. Afirmou Marco Polo. Mais risadas. Brincadeiras à parte, a sabedoria desse rei era magnífica. Mesmo um homem inteligentíssimo pode se perder no poder se, ao longo da vida, não voltar às origens, não se autocriticar, não for contemplativo, não gerir minimamente sua emoção. Por isso, certa vez Jesus observou: olhai os lírios do campo, vede como são tão belos. Nem Salomão se vestiu como um deles. Sob o ângulo da gestão da emoção, essa passagem é uma crítica à saúde emocional de Salomão, comentou o Dr. Thomas. Talvez esse rei tenha sido a primeira celebridade mundial. Até a rainha de Sabá, de um reino distante, veio homenageá-lo. Mas ele estava. Vendo a dificuldade do Dr. Thomas de concluir seu raciocínio, Marco Polo completou com ousadia: emocionalmente nu. Salomão se cobria com vestes de ouro, mas emocionalmente estava descoberto, sem proteção, sem capacidade de conquistar o que o poder não pode dominar nem comprar, enfim, sem vestir os lírios do campo. Fascinante. A busca pela felicidade, quando feita de forma errada, leva de fato à autodestruição. O resultado foi que Salomão estava tão mórbido, pessimista e infeliz que escreveu de forma poética que tudo era vaidade. Perdera o prazer de viver, enquanto Jesus se alegrava com um lírio, ponderou Sofia, que também conhecia esses textos. Esse é o contraste entre um excelente gestor da emoção e um péssimo gestor. O consumismo levou Salomão a ser um maltrapilho emocional morando num palácio. Atualmente, nas sociedades modernas, a ansiedade alimenta o consumismo e o consumismo retroalimenta a ansiedade, tornando-se uma das grandes causas da era dos mendigos emocionais. Esse tema deveria ser inesquecível, declarou Marco Polo. Duas belas jovens se entreolharam. Sentiam-se emocionalmente miseráveis. Toda semana compravam uma nova peça de roupa de marca. Como a busca desenfreada pelo prazer pode gerar infelicidade? Qual o mecanismo mental? Perguntou uma delas, chamada Marina. Marco Polo fitou seus olhos e respondeu: a emoção é o fenômeno mais democrático da existência, mais do que as democracias políticas. Quem tem 10 casas não é 10 vezes mais feliz do que quem tem apenas uma casa do mesmo padrão. Ter não é ser. A causa disso é um fenômeno inconsciente chamado psicoadaptação. A frequente exposição ao mesmo objeto ou ao ato de comprar aciona esse fenômeno diminuindo os níveis de prazer.
Por exemplo, no começo da carreira, uma celebridade tem altíssimo prazer em dar um autógrafo, mas, no auge da carreira, se não gerenciar a emoção, os autógrafos passam a lhe trazer angústia. Deixe-me ver se entendi. Com o tempo, o rico perde o prazer de entrar em sua Ferrari, pois psicodaptou-se ao estímulo, enquanto uma pessoa pobre pode estar alegrissima ao entrar pela primeira vez num carro caindo aos pedaços, comentou Michael. Correto. Acho que eu mereço aplausos, brincou o neurocientista. Isabela, sua filha, aplaudiu primeiramente. Depois os demais a acompanharam. Tanto ateus quanto religiosos que assistiam ao debate enxergavam seus fantasmas emocionais, inclusive o próprio Marco Polo. Seu raciocínio descortinava os conflitos humanos históricos. Além de Salomão, outra busca irrefreável pela felicidade está na epopeia de Gilgamesh, rei dos Sumérios, relatada muitos séculos antes de Cristo, disse o psiquiatra. O Dr. Alberto havia estudado essa epopeia em suas teses, por isso se adiantou. Gilgamesh perseguiu a imortalidade como o objetivo maior do ser humano. Para ele não haveria felicidade plena sem a imortalidade. É indiscutível que a morte é um acidente de percurso gravíssimo na história de todo mortal. Trilhões de células reagem contra uma situação de risco pois estão programadas geneticamente para viver. E o câncer é fruto de células que querem ser eternamente jovens. Mas as células cancerosas são egoístas, vivem só para elas e suas filhas, desrespeitando a unidade do organismo, comentou Michael Gates, o neurocientista. Se suas células detestam morrer, porque você é ateu, Michael. Espezinhou o Dr. Alberto, sorrindo. Esses religiosos infernizam o cérebro dos ateus, disse Michael, topando a brincadeira. E depois completou, acho que alguns ateus são tão armados quanto os religiosos ferrenhos. Eu era assim, confesso. Sou cético, mas minha mente não é mais um cofre fechado, Dr. Alberto. Admito que nunca me senti tão bem em debater com pessoas tão diferentes. Sarah, no meio da plateia, deu um suspiro e sorriu levemente. Esse era o Michael com quem ela se casara. O poder intelectual o enrijecera, mas ele agora voltava às suas origens. A angústia gerada pela fragilidade da vida e pela morte em si movimenta grande parte do PIB mundial, relembrou Marco Polo. Faz sentido, ponderou Jacob Moscovitch, um coronel das Forças Armadas de Israel na plateia. O sistema de saúde, os mecanismos de segurança dos produtos, a indústria do seguro, o sistema judiciário, as forças armadas só existem porque o ser humano é passível de dor e de calar a vida. Interessante, disse Sofia. Quer dizer que a busca de Gilgamesh pela superação da morte é a busca essencial inclusive de ateus. Como assim? Indagou Marco Polo, curioso. Sofia concluiu, quando os ateus defendem suas ideias, eles estão em busca da liberdade de expressão, mas cedo ou tarde são atropelados pela morte, que dilacera essa liberdade. É um raciocínio inteligente, disse Marco Polo com humildade. Como eu comentei antes, quando Sócrates foi condenado a tomar cicuta, para que silenciasse suas ideias, ele disse aos inimigos que continuaria filosofando na eternidade. A ousadia do pensador da Grécia Antiga era realmente admirável. Nós, ateus, nos esforçamos ao máximo para encarar a morte com naturalidade. Todavia, nossas lágrimas nos denunciam, comentou Michael.
Sofia completou: usamos técnicas psicoterapêuticas e ansiolíticos para controlar a ansiedade, mas não podemos ser arrogantes e negar que a busca por Deus, independentemente da cultura e da religião, é uma busca legítima para aliviar a angústia diante da inevitabilidade da finitude da vida. Faz sentido também, afirmou Michael sem outros argumentos. Mas a religião, seja qual for, sem altruísmo, empatia, proteção da emoção ou aumento do limiar para frustrações, asfixia a saúde emocional e transforma a felicidade numa utopia, expôs Marco Polo mais uma vez. Concordo, afirmaram o Dr. Thomas e o Dr. Alberto simultaneamente. E, assim, a mesa redonda orquestrada por Marco Polo debatia livremente os mais diversos temas sem medo. Descobriram que o comportamento de religiosos e ateus de não se sentarem para debater com respeito e inteligência suas teses era infantil. A Europa está em chamas por causa de islamistas, cristãos, intelectuais. Vivem ilhados. Deveria haver milhares de mesas redondas como esta, mas elas são raras como os diamantes nobres, comentou Marco Polo. Em seguida, continuou sua explanação. No século 7 a.C., Solon tinha o conceito de que felicidade era morrer gloriosamente pela pátria ou por alguém que se ama. Sua tese chocou certo rei, chamado Creso, que cria que a felicidade se encontrava no acúmulo de riqueza material e poder. Bem, a tese do rei Creso é atualíssima, pois essa é a crença do capitalismo, afirmou o evolucionista Charles D. Lloyd, que também estava na plateia, a 5 metros deles. Tornei-me ateu porque vi alguns líderes religiosos radicais destituídos de generosidade e outros preocupados muito mais com seu bolso do que com o próximo. Talvez você não seja ateu, mas um antirreligioso, definiu Sofia. Na famosa obra Fausto, de Goethe, um homem angustiado, deprimido, cujo cérebro estava esgotado pela autopunição, vendeu sua alma ao diabo para, na outra vida, encontrar os segredos de uma vida feliz, viajar entre as estrelas, comer até se fartar, vestir-se com as melhores roupas. Segundo essa tese, ser feliz era uma necessidade primária do ser humano, comentou Marcos Gebe, professor de literatura que também acompanhava o debate ao vivo. Marco Polo instigava todos a opinarem se desejassem. Depois de todo esse caldeirão de ideias, ele preparava o ambiente para falar das bombásticas teses do Sermão da Montanha. Em 1972, o rei do Butão, um pequeno país encravado nas montanhas do Himalaia e que tem escassos recursos naturais e terras inóspitas, introduziu um novo parâmetro para determinar a riqueza de sua nação. Ao invés de usar o PIB, o Produto Interno Bruto, que mede os serviços, a produção de grãos e da indústria, ele propôs a FIB, Felicidade Interna Bruta. A FIB levava em consideração paz, harmonia, compaixão, a qualidade da habitação, do ambiente, da escola. Países ricos podem ter um povo com baixos níveis de felicidade e vice-versa. O que acham da tese da FIB? Fascinante, disse Sofia. Encantadora, assegurou o Dr. Thomas. Espetacular, confirmou o Dr. Alberto. Admirável, declarou Michael. Mas Marco Polo fez uma correção no conceito. A FIB é inteligente, mas insuficiente. Faz-se necessário a introdução do GIB, ou seja, Gestão da Emoção Interna Bruta. Caso contrário, erros dramáticos podem ocorrer. Não entendi, declarou Michael. Analisem comigo, pode haver paz por fora, mas tormenta por dentro, uma mente agitada e tensa. Portanto, FIB alta e GIB baixa.
Pode haver compaixão com os outros, mas pessoas generosas podem ser carrascos de si mesmas, seja sofrendo por antecipação, ruminando perdas ou cobrando demais de si. As pessoas ficaram pensativas após ouvir esses argumentos. Entenderam que não adiantava haver felicidade exterior se interiormente o eu não fosse líder de si mesmo. Iluminadas por esse conhecimento, uma avalanche de pessoas começou a declarar publicamente seus terrores mentais. Foi uma cena emocionante. Eu tenho uma cama confortável, mas não descanso. Acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir. Angustiado, vou acessar o celular. Vivo cansado. Parece que carrego meu corpo, comentou um jovem de 15 anos. Ansioso como milhões de jovens, estava destruindo o motor da vida, o sono. Todos ficaram preocupados ao ouvi-lo. Eu tenho seguro de casa, de empresa e de vida. Sou abastado. Mas não tenho seguro emocional. Minha mente não tem proteção. Ofensas, críticas e contrariedades me arrasam, declarou Anthony, um rico empresário americano. Sofia, inspirada por esse empresário, completou as ideias de Marco Polo. A felicidade interna bruta só é sustentável se houver gestão da emoção coletiva. Pelo ângulo do PIB, as 100 pessoas mais ricas do planeta detêm 70% da riqueza mundial. São mais abastadas que 7 bilhões de seres humanos. Uma injustiça. Todavia, há muitos nomes listados na Forbes que vivem de migalhas de prazer. E, quando a gestão da emoção é medíocre, o índice GEI é altíssimo. Eles se tornam algozes de seu próprio cérebro. Depois de toda essa explanação, Marco Polo indagou: e Jesus? Porque eu lhes disse que o Sermão da Montanha é um tratado notável sobre a felicidade. As pessoas não souberam responder. Foi então que ele as abalou dizendo: as teses desse intrigante homem não tratam da felicidade, autoajuda, religiosa, romântica ou poética, mas da felicidade inteligente. Por acaso há dois tipos de felicidade? Uma inteligente e outra desinteligente? Questionou o Dr. Alberto. Claramente, assegurou Marco Polo. Uma análise criteriosa desse famoso discurso, proferido há 2000 anos, provavelmente no mesmo local onde estamos reunidos, evidencia que há dois tipos de felicidade. 1. A felicidade inteligente é sustentável, se renova, enquanto a desinteligente é insustentável, envelhece rápido, morre quando o prazer se dissipa. 2. A felicidade inteligente é cultivada. A desinteligente é desleixada. 3. A felicidade inteligente é resiliente, nutre-se das crises. A desinteligente sucumbe às frustrações. 4. A felicidade inteligente gerencia a ansiedade e, portanto, é paciente, enquanto a desinteligente é impulsiva e intolerante. 5. A felicidade inteligente doa-se muito e cobra pouco. A desinteligente doa-se pouco e cobra muito. 6. A felicidade inteligente faz muito do pouco, é contemplativa, enquanto a desinteligente faz pouco do muito, é consumista. 7. A felicidade inteligente respeita as diferenças, enquanto a desinteligente tem a necessidade neurótica de mudar os outros, eleva o tom de voz, critica muito, compara, pressiona. Marco Polo deu muitas outras explicações do pensamento de Jesus sobre a felicidade inteligente. Para ele, ser feliz não era ter uma vida perfeita sem falhar, tropeçar nem errar, mas usar nossas loucuras para nutrir a sanidade, as crises para alicerçar a tolerância, as lágrimas para enriquecer a sabedoria. Todos ficaram maravilhados. Espere, Marco Polo.
Sabemos que os transtornos psíquicos, como a depressão e o suicídio, estão em expansão nas sociedades modernas. Há estatísticas distantes, mas elas são explosivas. Provavelmente, 1,4 bilhão de pessoas, ou 20% da população mundial, deverá desenvolver um transtorno depressivo ao longo da vida. Se as escolas ensinassem os alunos a gerir a emoção e a ter uma felicidade inteligente, essas estatísticas seriam mais generosas. Indagou o reitor da Universidade de Jerusalém. Não tenho dúvidas, senhor. O Sermão da Montanha revela ferramentas fundamentais para uma emoção sustentável e saudável. Mas, sempre pensei no Sermão da Montanha como um conjunto de regras e princípios de conduta, comentou o Dr. Alberto, intrigado. Marco Polo disse que Edward Jenner criou a vacina contra a varíola há mais de 2 séculos. A partir desse episódio, a medicina biológica investiu grande parte de seus recursos na prevenção, enquanto a medicina psicológica se tornou excessivamente curativa. Ainda acrescentou: não sei se me decepcionarei com a inteligência de Jesus nos capítulos posteriores da biografia escrita pelo Dr. Lucas. Há desafios dantescos, textos complexos e de difícil análise, mas até o momento é possível dizer que ele foi o mestre dos mestres da gestão da emoção. Milhões que o seguem não previnem seus conflitos porque nunca entenderam e incorporaram as ferramentas propostas por ele. Marco Polo então se levantou e proclamou. Ele criticava a necessidade neurótica de ser o centro das atenções, por isso o que sua mão direita fazia, a esquerda não deveria saber. Ele se encantava com uma prostituta como se fosse uma rainha e dava atenção a um moribundo como se fosse um príncipe. Surpreendente, comentou Sofia. Espetacular, afirmou Sarah, a esposa de Michael. A partir de agora vamos estudar as entranhas do Sermão da Montanha. O discurso retrata a preocupação desse misterioso homem, famosíssimo e, ao mesmo tempo, desconhecidíssimo, com o futuro da humanidade. Ele queria torná-la viável. Está afirmando que o Sermão da Montanha é uma vacina emocional para viabilizar a vida humana? Indagou Michael, chocado. Marco Polo fitou Michael e depois a multidão, e completou seu raciocínio: sim. O Sermão da Montanha foi muito mais do que um discurso belíssimo, um manual de conduta, uma conferência ousadíssima. Ele proporcionou ferramentas para transformar o Homo sapiens, essa espécie tão complexa e bela, mas também tão violenta e emocionalmente doente, numa espécie saudável, regada a uma felicidade sustentável. Muitos de nós ficaremos positivamente assombrados. Mas infelizmente o tempo daquela mesa redonda ao ar livre havia acabado. O sol se despedia no horizonte quando Marco Polo a encerrou. As pessoas da plateia reclamaram, tinham sede e fome de novos conhecimentos. As teses do mais famoso discurso da história seriam dissecadas em outros debates. Elas enriqueceriam a humanidade, independentemente de etnia, cor da pele, cultura e religião, e sobretudo irrigariam o território da emoção de cada ser humano. Seria uma viagem inimaginável. Todavia, ao mesmo tempo em que penetrariam em camadas mais profundas da inteligência do homem que abalou a história, sofreriam uma perseguição implacável de inimigos misteriosos que queriam sabotar o mais intrigante debate de que se teve notícia. Fim do primeiro volume. Agradecimentos. Agradeço a todos os seres humanos de todos os povos e culturas que saem da superfície do planeta emoção e entram em camadas mais profundas da própria mente. Aos que não têm medo de pensar criticamente, questionar suas verdades e se reinventar.
Aos que deixam de ser deuses e entendem que a vida é brevíssima para se viver e longuíssima para se falhar. Aos que compreendem que os fantasmas mentais que mais nos assombram são criados por nós mesmos. Aos que rompem o cárcere do egocentrismo, são apaixonados pela humanidade e de alguma forma dão o melhor de si para que a espécie humana seja mais viável, inteligente, inclusiva e generosa.